A paz do Senhor, Igreja Assembleia de Deus Belém. Estou aqui mais uma vez adorando o Senhor Jesus nesse monte, vendo esse pôr do sol lindo. Se encontra agora 6 horas da tarde, nessa terça-feira. Estou aqui buscando a presença do Senhor. Olha que local bonito, as pedras lindas, né? Que local bonito. E vim aqui trazer uma reflexão ou uma pregação que se encontra lá em Mateus, capítulo 17, versos 24 ao 27. Eu quero ler essa palavra para que nós possamos refletir em cima dela. Assim fala a palavra de Deus no capítulo 24, no versículo 24. E chegando ele a Cafarnaum, aproximou-se dele Pedro e os que cobravam os dracmas, ou os cobradores de impostos, e disse: o vosso mestre não paga dracmas ou impostos? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Simão é o mesmo nome, Simão é o Pedro, né? De que cobra os reis da terra tributos ou censos? Censo é impostos, e tributos também. Dos seus filhos ou os alheios? Disse Pedro: os alheios. Disse Jesus: logo então livres estão os filhos. Mas para que os não escandalize, vai ao mar, lance o anzol, tire o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará 2 dracmas. Toma e dá por mim e por ti. Amém, irmãos? Que interessante. Interessante essa palavra, irmão. É uma palavra muito interessante. Então, se nós formos pensar, se nós formos olhar no sentido literal da palavra, não tem, como é que se diz, a gente não vê inspiração nessa palavra. Mas se nós fossemos olhar no sentido espiritual, nós vemos que, observe como é tão interessante, nós vemos que Jesus primeiro chegou Pedro e os cobradores de impostos. Agora nós vamos parar para analisar uma coisa que é tão interessante. Olha você ver, Pedro na casa dele, chega os cobradores de impostos, bate na porta da casa de Pedro. E onde que Pedro morava aqui, que a palavra fala? Em Cafarnaum, perto do mar da Galileia. Pedro estava em Cafarnaum, na sua casa. De repente ele escuta batendo na sua porta, e quando foi ver, os cobradores de César estavam ali batendo, cobrando impostos de Jesus e dos apóstolos, que não só estava só Jesus descansando na casa de Pedro, mas também os apóstolos também estavam lá. Não estava só Pedro, não estava só Jesus, estava João, estava Filipe, estava Tiago, tudo ali reunido. Eu creio que estava reunido, talvez até na cozinha, né? Se nós formos olhar agora no aspecto humano. Então, talvez estava até na cozinha e Pedro foi atender. De repente, Pedro se assustou com os cobradores de impostos de César. E Jesus olhando para Pedro tinha a impressão que Pedro não tinha R$1 naquele momento, ou um dracma. Você sabe o que é um dracma? Um dracma é uma moeda de ouro que tinha do lado externo, ou do lado interno, do lado externo, do lado de fora, a figura de César, o rosto de César. Então ainda Jesus indagou Pedro, já sabendo que vinha cobradores cobrar de Pedro ali, cobrar de Jesus. Mas é tão interessante, só cobrou de Pedro e Jesus. Por quê, Vanderlei? Porque naquele momento quem eram os maiores de idade era Pedro e Jesus. O resto dos apóstolos era tudo rapaz, tudo jovem, não cobrava impostos, só cobrava impostos da certa idade, os maiores de idade. Então Jesus já antecipou Pedro, porque Jesus tem a onisciência, Jesus sabe todas as coisas antes de nós pensarmos. Já indagou Pedro de que os cobradores cobram de impostos. É dos filhos naturais? Dos filhos aqui de Cafarnaum? Então nós estamos isentos do imposto, mas para que não haja engano, ou para que não traga um escândalo para a sociedade, vai lá e pesca um peixe. E dentro desse peixe, Pedro, você vai encontrar uma moeda, e 2 moedas, e essas moedas pagam o meu e o seu imposto.
Mas se nós for olhar na nós for analisar na figura humana, no carnal, aquilo era simplesmente nada. Mas se nós formos analisar no espiritual, Jesus estava falando assim para Pedro, falando para Pedro, vai lá e pesque. Vai lá e pesque, faça o que você consegue fazer. Então o que é que nós aprendemos com isso? Que tem coisas, irmão, que eu vou fazer. Pedro era bom para pescar, Pedro era bom para usar a vara, Pedro era bom para usar a tarrafa. Mas Pedro, agora nós vamos parar para pensar, quantos peixes não havia naquele rio? Olha o tamanho do mar da Galileia, olha o tamanho do rio Jordão, olha o tamanho daqueles rios, daqueles mares. Um peixe veio com a moeda de César na boca, com dracma na boca. Pensa, agora para pensar o tamanho da dimensão, quantos peixes que não existiam ali, milhares e milhares de peixes. Mas Jesus é Ele que controla a natureza, Jesus é Ele que controla os nossos passos, para mostrar a Pedro, para mostrar aos apóstolos que Ele era o Deus encarnado em homem, mas não deixou de ser Deus, e para mostrar que na hora que Pedro colocou o pé para fora e começou a andar da casa dele até o rio ou o mar, ali ele mostrou para Pedro, faça o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer eu faço. Então na nossa vida, irmão, nós temos de fazer o que nós sabemos, e o que nós não conseguimos alcançar é Ele que vai alcançar por você. Faz o que você sabe fazer, Pedro. Você sabe o que, Pedro? É pescar? Qual é o seu talento, Pedro? É pescar? Então pesque, lance o anzol, lance em cima da minha palavra. Eu mandei, quando Jesus mandar, irmãos, você faz. Os milagres é Ele que vai fazer, mas você tem que exercer o que Deus te deu nas suas mãos. O que Deus te deu nas suas mãos? Qual é o talento? É um talento, 2 talentos, 4 talentos ou 5 talentos? Mas não enterre o seu talento, mas lance em cima da palavra dele. E a palavra de Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Então Jesus é a palavra. Então nós vamos lançar em cima da palavra de Deus. E nós não vamos, se nós trabalharmos a nossa mente, se nós trabalharmos na direção de Jesus, não na nossa direção, Pedro podia simplesmente sair lá e tomar o dinheiro emprestado no vizinho, tomar o dinheiro emprestado no Judas, que carregava a mala ali, ó, de dinheiro para pagar. Mas Jesus sabia que Judas tinha o dinheiro lá, mas Jesus falou assim: eu vou mostrar para Pedro que ele é um bom pescador. Por isso que Jesus falou para Pedro: eu farei de vós não um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Deus vai trabalhar, irmão, no natural e no sobrenatural. O natural é nosso, o natural é seu, o natural é meu. Mas quando vai agir o sobrenatural, é só em cima da palavra de Deus. E a palavra de Deus é que tem o poder. A palavra de Deus é inefável, é inerrante. A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, tanto corta para cima como para baixo. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. O que é alma e espírito? Está falando do sentimento. Ela vai ter as juntas e medulas. O que é juntas e medulas? Chama ossos, até os ossos da nossa. Ela vai lá dentro. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é eterna, ela é inefável. A palavra de Deus, ela não traz dúvida. A palavra de Deus, ela traz cura. A palavra de Deus, ela traz solução. A palavra de Deus, ela mata, mas ela vivifica, porque Jesus é o verbo. Se Jesus é o verbo, a palavra de Deus, ela vivifica. E a palavra de Deus fala que nós temos que meditar na palavra dia e noite. E Jesus é o verbo encarnado. E se nós temos que meditar na palavra dia e noite, se está falando para nós, você sabe o que a palavra de Deus está falando para nós? Que nós vamos ter comunhão com Ele. Que nós vamos ter, na hora que você medita na palavra do Senhor, palavra que o Senhor fala Bíblia, que você fala Bíblia, se você medita nela dia e noite, você vai ter uma vida abençoada. Você vai ser um homem sábio, você vai ser uma mulher sábia. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então a palavra de Deus é ela que traz que nos traz vida. Então a palavra de Deus, irmão, ela é a essência de tudo. Já Deus fez o mundo pela força da sua palavra.
da sua boca. Deus falar, então, Deus, Ele só vai agir onde que nós não podemos. Deus só vai agir da hora que nós agimos. E da hora que nós agimos, Ele faz o sobrenatural. Pedro precisou sair da sua casa para ir pescar. Mas quando chegou lá, Pedro não lançou uma rede. Pedro não chegou e lançou uma tarrafa para pegar vários peixes. Não, Pedro usou simplesmente um anzol e uma isca. Então, nós fazemos o natural e Deus faz o sobrenatural. Então, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Irmão, é tão interessante isso, que Jesus, depois de fazer vários milagres, desce para Cafarnaum e vai para a casa de Pedro, e Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Mas Jesus estava ali para experimentar a fé deles. Jesus estava ali para mostrar que se credes, vereis a glória de Deus. Então faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte. Sua parte é orar, então ore. Sua parte é louvar, então louve. A sua parte é pregar, então pregue. A sua parte é ensinar, então ensine. Qual que é a sua parte? É só você fazer a sua parte sem preocupação e deixar que os milagres, é Ele que faz o milagre. Nós só trabalhamos no reino. Por isso que é tão importante falar assim: Senhor, envia os ceifeiros para a sua casa. Envia os ceifeiros para a sua casa. Envia os ceifeiros, porque muitas vezes a gente tem de orar pedindo a Deus para enviar os ceifeiros para a casa dele. Então Jesus fala para Pedro: faça o que você sabe. Faça o que você sabe, que o resto é eu que tomo conta. Você sabe cuidar das mulheres? Cuida das mulheres. Você sabe pregar o evangelho? Prega o evangelho. Você tem o dom do amor? Então prega o dom do amor. Importante, irmão, é você fazer o que você sabe, que o resto Ele vai prover. As providências não partem de mim. As providências partem dele. Se você tem dificuldade, não preocupe, que Ele tem a solução da sua dificuldade. Mas, Vanderlei, eu não consigo, não posso. Mas pode sim, com Ele na frente, pode sim. E na realidade nós não podemos nada, mas com Ele na frente nós podemos sim. Então Pedro, ele sai, vai lá e pesca e pega as 2 dracmas. Por isso que Jesus falou, é tão interessante. Por isso que Jesus falou assim: dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. É importante pagar os impostos? É importante pagar o imposto. E Jesus, quando falou assim: vou pagar o imposto, mas eu não precisava pagar o imposto. Pedro não precisava pagar o imposto, porque nós somos da casa. O imposto é para o de fora, mas Pedro paga o imposto para não trazer um escândalo. Irmão, deixa eu falar, nós temos de andar certo diante da palavra de Deus, para que nós sejamos a bênção para os irmãos e não sejamos como uma pedra dessa. Sabe o que é essa pedra? Essa pedra significa pedra de tropeço. Você pode andar e tropeçar em cima dessas pedras. Mas se você for uma bênção para as pessoas, você sabe o que acontece? Você não vai ser uma pedra de tropeço, não. Você vai ser uma bênção para as pessoas. E muitas vezes as pessoas são uma pedra de tropeço na vida das pessoas, trazendo escândalos e querendo que as pessoas conformem com os escândalos dela, sendo uma pedra na vida das pessoas, querendo que as pessoas sejam pedra, querendo que as pessoas conformem com o pecado delas. Deixa eu te falar, a Bíblia fala: arrependei dos vossos pecados. Se nós arrependemos do nosso pecado, nós não vamos ser a pedra do peso. Então não traz o escândalo para as pessoas. Se você não trazer o escândalo para as pessoas, você vai ser uma bênção. Então paga os seus impostos. Nós não podemos querer usar Deus, não. Não queremos usar Deus, não. Usar Deus, não. Nós que temos que ser usados por Deus, não nós queremos usar Deus. Então essa palavra é muito interessante. Eu vou só incrementar aqui que Mateus capítulo 7, verso 21 fala assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Pedro fez a vontade de Deus, obedeceu a palavra de Jesus: vai lá e pesque. Pedro foi lá e pescou. Pedro foi lá e pescou. Obediência gera frutos.
Obediência gera fruto. Pedro obedeceu a voz do Senhor e foi lá e pescou. Pedro precisou trabalhar, Pedro precisou endoidar, Pedro precisou bater nas portas do vizinho, Pedro precisou pedir emprestado. Não. Jesus mostrou que só basta crer nele e as coisas acontecem, só basta obedecer a sua palavra. Tiago capítulo 1, versos 22, fala assim: seja participante da palavra e não apenas ouvinte, enganando vós mesmo. Seja participante, envolva com a palavra de Deus, envolva com Deus, envolva na igreja, envolva nos discipulados. Seja participante e não ouvinte esquecido. Participa das coisas de Deus, participa da palavra de Deus, participa dos cultos, participa. Então não seja um ouvinte esquecido que entra do ouvido e sai do outro, não. Não fica com o ouvido cheio de comichão, não. Coloca o seu coração na palavra de Deus. Salmos capítulo 51, verso 2 fala assim: devemos alegria, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito, portanto obedecereis. Davi falou sobre isso. Traz-me a alegria da sua salvação, sustenta com o teu espírito, portanto obedecerei. Obediência a Jesus. Vai, pesque, Pedro. Vai lá, Pedro, pesque o peixe. Vai lá, Pedro, desce lá. O lago é grande, mas deixa eu falar, o peixe vai vir no seu anzol. Deixa eu falar, irmão, não precisa correr, não precisa bater, não precisa pedir, não precisa clamar a homem nenhum. Só obedecer a palavra de Deus e o peixe virá na sua mão. O peixe não vai virar só peixe físico, não, está falando físico e espiritual. Que não virá só peixe, não, mas ainda virá o ouro ainda. Ainda virá o ouro ainda. Ouro, pedra, dracmas. Deixa eu falar, quem anda com Jesus, a sua vida vai decolar. Por que decolar, Vanderlei? Porque você está andando com o dono da prata e do ouro. Financeiramente, ele vai abrir as portas. Espiritualmente, se você obedecer a palavra dele, vai lá e pesque, vai lá e faça. Obedeça a minha palavra. Quando ele falar não, é não. Quando ele falar sim, é sim. Se você obedecer o não de Jesus, você também vai obedecer o sim. Então obedece a Jesus, obedece a palavra dele. Quando ia ao Pedro era muito obediente a Jesus. Pedro podia falar assim: Jesus, mas isso não pode acontecer, peixe, moedas na boca do peixe. Não questionou, ele só obedeceu. Obedecer é melhor que sacrifício, obedecer é melhor que gordura de bode, de carneiro. É melhor, quando fala assim, obedecer é melhor, entendeu? Então o segredo é obedecer a Jesus. Então obedece a Jesus e sua vida será abençoada. Abençoada. Então esse final de tarde eu quero que você comece a meditar nessa palavra. Obedeça a Jesus, obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Não vai como é que se diz, como o animal. Você sabe como o animal tem instinto. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Nós não andamos por instinto, nós não andamos por vista, nós andamos pela palavra de Deus. Então ande pela palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. Não tire os seus não viva pelos seus conceitos, mas viva pela regra de conduta que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é os nossos alicerces. Jesus fala que aquele que fez a sua casa na terra, veio a chuva, a tempestade, ela caiu, mas quem fez a sua casa em cima de uma rocha como essa, veio a tempestade, veio a chuva e não caiu. Deixa eu falar para você, a palavra de Deus é a rocha. A palavra de Deus é o verbo encarnado, que é Jesus. Jesus é a palavra. A palavra de Deus é isso que eu quero falar para você. Só obedeça à palavra de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus, você cumpriu todos os mandamentos, porque quem obedece à palavra de Deus ama. Ama. Então ame a palavra de Deus, obedece à palavra de Deus. Não vou orar, irmão. É uma palavra curta, mas a palavra é: obedeça a Jesus.
como Pedro obedeceu. Pedro não esperava o milagre daquele. É através daquele milagre, ele pagou os impostos ali dele e de Pedro. Né? Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? Até nas mínimas coisas. Até nas mínimas coisas ele é detalhista, um Deus de detalhe. Um Deus de detalhe, um Deus que conserva, um Deus de conserva. Conservou Pedro, conservou ele mesmo para não cair no escândalo. Porque a Bíblia fala assim, como quer tirar o cisco dos olhos do seu irmão, se nos seus olhos tem uma trave, olha o tamanho da trave, ó, o tamanho desse pau nos olhos, né? Então deixa eu falar, você para aconselhar uma pessoa, você para direcionar uma pessoa, ou muito mais, se você for acusar uma pessoa, primeiro você tem de olhar se tem cisco nos seus olhos. Jesus falou assim, eu não vou deixar alguém falar de mim, eu não vou deixar alguém apontar o dedo para mim. Vai lá, Pedro, pague, dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. O que é de Deus é a glória, aleluia, o que é do homem é os impostos. Paga o imposto e eu não quero ver ninguém falando de mim, eu não quero ver ninguém falando do ser. Vamos andar diante dos homens certos e vamos andar diante de Deus certo. É assim que Jesus pensou naquele momento, é assim que Jesus estava falando para Pedro. Vamos andar certo diante dos homens para não haver acusação, para não haver retaliação, para não haver dúvida no meu ministério. Jesus estava falando assim para Pedro. Então Pedro, vai lá e pesque o peixe, Pedro. Vai lá, me obedece, Pedro. Seja um filho obedece o pai, me obedece, Pedro. Filho obedece a mãe, me obedece, Pedro. Vai lá, seja obediente a mim, Pedro. Deixa eu falar, o primeiro mandamento é de bênção para o filho, para o filho ter uma vida boa, para o filho ter uma vida ampla na terra, é obedecer o pai. Então vai lá, Pedro, me obedece, Pedro. Obedece, Pedro, a minha palavra. Obedece o que eu estou falando. E Pedro saiu e obedeceu mesmo, irmão. Foi lá e fez. Se fosse nós, se nós obedecíamos, se nós críamos como Pedro creu. Mas Pedro, chamado Simão, creu. Pedro, que estava ali em Cafarnaum, na sua casa, de frente ao rio, ali, creu na palavra do Senhor. Só bate crer na palavra do Senhor. E se Ele mandou, obedece Ele. Se Ele falou, obedece. Vai em cima da palavra de Deus. Quando você for fazer alguma coisa, não faça por fazer, mas faça em cima da palavra de Deus. Não tire as suas conclusões precipitadas, mas faça em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, não faça, não faça. A palavra de Deus fala, faça e faça. A palavra de Deus fala, obedece, obedece. Então obedece a palavra de Deus. Faça as coisas em cima da palavra de Deus. E tua vida será abençoada, e tua vida será modificada e transformada. Irmão, eu tenho uma preocupação danada, irmão, de ir contra os preceitos de Deus, de ir contra os mandamentos de Deus, de ir contra a palavra de Deus. Irmão, é tão interessante, irmão, que eu vejo irmão pregando nos altares e vejo eles pegando versículos e pegando aqueles versículos e fazendo uma doutrina em cima do versículo, falando, irmão, que a letra mata e o espírito vivifica. Um versículo só, com um texto só, fazendo uma doutrina, irmão, a letra mata, realmente a letra mata. Mas quando falava assim, irmão, é porque naquele tempo, antigamente, o rei tinha o poder de fazer um decreto, como o rei casado com a rainha Esté, fez um decreto para que todo judeu fosse morto. A letra tem o poder de julgar, sim, a letra tem o poder de matar, sim, mas o espírito vivifica, sim. Mas deixa eu falar, a letra também tem o poder de vivificar, a letra tem o poder de sarar, porque Jesus é o verbo, e verbo é letra, e Jesus é a palavra, e palavra é letra. Deixa eu falar, irmão, a palavra também sara, a palavra também orienta, a palavra também, ela corrige, a palavra exorta. Se deixa eu falar, irmão, a palavra, ela tem esse poder de vivificar, de trazer vida, mas ela também tem o poder de matar. Sim, ele tem o poder de matar. O juiz, ele escreve uma cláusula lá, nós sabemos que nos Estados Unidos tem a sentença de morte, e a sentença de morte, ela é declarada pela letra. Ele escreve uma carta e decreta ali, a pessoa é morta pela sentença da letra. Mas também a palavra, que se chama verbo, que se chama Jesus, ela vivifica, ela traz vida, ela traz luz para os cegos, ela traz vida para aquelas pessoas que não têm vida. A palavra
é a Bíblia Sagrada. Então nós nunca podemos tirar de nós essa palavra inerrante, essa palavra que é inerrante, que se chama Bíblia Sagrada. Olha aqui, irmão, é uma palavra inerrante, uma palavra eficaz, uma palavra inerrante essa aqui, uma palavra que vai se tornar eterna essa aqui. Então nós não trazemos conceito humano, nós trazemos a palavra de Deus no nosso coração. Eu quero ressaltar isso na nossa vida. Irmão, deixa eu falar, vamos orar a Deus e pedir a Deus para que essa palavra venha ao nosso coração. Que essa palavra que Pedro obedeceu, né? Vamos obedecer como Pedro obedeceu Jesus. Vai, Pedro, em cima da minha palavra lance um anzol. Em cima da palavra de Deus nós vamos lançar o anzol. Nós não precisar nem de uma tarrafa. Nós não precisar nem da rede de arrasto de peixe. Nós vamos precisar só do anzol. Só do anzol. Só do anzol. Na hora que você obedecer a Deus, a palavra de Deus, e lançar em cima da palavra de Deus, a sua vida será uma bênção. Pai, em nome de Jesus, estou aqui no monte, Pai, essa noite. Pai amado, eu oro, Pai amado, aquelas pessoas que estão, Pai amado, com a mente bloqueada, aquelas pessoas que estão, Pai amado, com a mente calcificada. Eu oro, Pai, que o Senhor venha quebrar essa mente calcificada, que venha quebrar esse coração duro, Pai, que venha, Pai amado, abrir a mente, Pai amado, que não seja uma mente, Pai amado, que muitas horas, Pai amado, que ela só pensa no seu eu, no seu ego, que ela só pensa, Pai amado, no seu sentimento, mas não pensa, não obedecer. É melhor obedecer que é gordura de carneiro ou de bode. É melhor obedecer a sua palavra do que obedecer meu coração, a minha mente enganosa. Pai amado, eu prefiro, Pai amado, largar tudo o que eu sei, como o apóstolo Paulo falou. E o apóstolo Paulo foi treinado por Gamaliel, um homem superdotado, inteligente, mas ele falou: eu anulo tudo o que eu sei e vou começar a aprender de novo. Ele começou a aprender tudo de novo. Ele começou a aprender o que era amor. Ele começou a aprender o que era pregar o evangelho. Ele começou a entender o que Jesus queria que ele fizesse. Pai, em nome de Jesus, anula muitas vezes as coisas que nós achamos que sabemos demais. Anula muitas vezes, Pai amado, o meu eu, Pai, mas que a Tua palavra permanece dentro de mim. O Senhor falou que não escrever mais mandamentos em tábua de pedra, mas escrever o mandamento na tábua do nosso coração. E o coração fala de alma, a alma fala de mente. O Senhor escrever na nossa mente, Senhor Deus, os Teus mandamentos, como o Senhor escreveu. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, abençoa cada um que ouvir essa palavra, abençoa cada um, Pai amado, que ouvir esse vídeo, Pai. Abençoa a igreja lá, a igreja Assembleia de Deus Belém de Nova Serrânia. Abençoa o pastor Wellington, abençoa cada pastor, abençoa a liderança, Pai. Pai amado, mas que nós sejamos homens sábios, mulheres sábias, homens, Pai amado, que muitas vezes, Pai amado, não siga o nosso coração, mas siga o Senhor. Pai amado, nós queremos orientação do Senhor. Nós não queremos ser, Pai amado, como aquele povo que ficou desorientado no deserto, um povo desorientado que não sabia nem para onde ia mais, 40 anos no deserto, desorientado, que não ouviu a sua voz. Mas nós queremos ouvir a sua voz como Pedro ouviu e obedeceu os seus mandamentos. Pedro ouviu a sua voz e obedeceu os seus mandamentos. Nós não queremos ficar como de lá para cá, como aquele povo no deserto, de igreja em igreja, de gai em gai. Não, nós queremos permanecer e ser permanentes no Senhor. Mas nós não podemos muitas vezes confiar em homens, em cavalos, mas nós podemos confiar no Senhor. Pai, ensina a confiar no Senhor, só apenas no Senhor, só no Senhor e mais nada, porque se eu tenho o Senhor é maioria. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por todos os líderes, eu oro também por Nova Serrânia. Eu não posso deixar passar por Nova Serrânia. Abençoa essa cidade linda, maravilhosa. Abençoa esse povo, Pai amado, receptivo, que acolheu tanto o nordestino, tanto o cearense, tanto o baiano, tanto o mineiro. Abençoa a cidade, abençoa o cearense também, abençoa o baiano, abençoa o pernambucano, abençoa esse povo lindo, esse povo que veio para Nova Serrânia trabalhar. Abençoa esse povo, mas mostre eles que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida.
que não há salvação nem em outro Deus, mas só num Deus que se chama Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e nós dizemos amém.